Bom dia. Bom dia. Gratidão por estarem aqui participando desse momento importante. A inauguração de um espaço, que vai ser um espaço onde a gente vai trabalhar relaxamento, palestras e outras atividades, juntamente com a Casa de Cura, porque tudo isso é esse conjunto de trabalho que nós estamos desenvolvendo, inclusive as questões das curas. Então as palestras elas têm a ver com a questão da cura. E nada melhor do que falar sobre a cura da criança interna. Poxa, mas eu cresci, Para que eu vou olhar para essa criança, Às vezes a gente lembra da infância, que infância chata, que situações que a gente não gosta. Eu não quero mais lembrar da infância. Porque tem coisas que foram bonitas e tem coisas que nós não gostamos. Faz parte. É o processo da vida. Mas por que a gente precisa olhar para essa criança? Qual a finalidade? Nós vamos entender um pouco aqui. Eu vou usar dois teóricos importantes da psicologia. Um é o meu pai, que eu chamo de meu pai, de Carl Gustav Jung, que é um psiquiatra suíço, que desenvolveu toda uma abordagem analítica da psicologia, onde ele vai profundamente encontrando questões como os arquétipos, sombras, personas. Depois nós vamos ver um pouquinho. E temos a Alice Miller, que é também uma psicanalista muito famosa, que trabalha as questões da criança. Então a gente vai olhar um pouquinho cada um, aí nós vamos pensar alguns exemplos daquilo que é a criança ferida, como trabalhar essa cura. E depois nós estamos propondo que num outro momento, provavelmente no próximo mês, nós façamos um trabalho vivencial, onde nós vamos viver essa criança interna, através do relaxamento, através de pinturas, através de algumas técnicas que a gente pode usar para olhar para essa criança. Nós vamos falar hoje teoria, embora alguns exemplos práticos do que é essa criança ferida, mas depois, em outro momento, a gente vivencia essa criança, que é muito importante. Lógico que, se der tempo ainda hoje, eu faço uma vivênciazinha pequena para a gente sentir que é essa criança. Bom, então, por que a gente tem a questão da cura da criança interior? Na verdade, é um conceito psicológico que se refere ao processo de reconhecer, enfrentar e curar as feridas emocionais da infância, que ainda afetam o comportamento, as emoções na vida adulta. Então, a gente acha que porque cresceu a gente não vai sentir mais nada, mas essa criança ferida ela vai causar determinadas reações. A gente fala, por que eu estou agindo ou reagindo de determinada forma? Então nós vamos entender por que essa criança ferida acaba, de alguma forma, mexendo com a nossa estrutura atual. Não só ferida, mas vamos dizer, uma criança que nós abandonamos lá atrás. Então essa abordagem se baseia na ideia de que as experiências da infância, elas moldam as nossas crenças, os comportamentos e relacionamentos na idade adulta. Por isso nós temos tantos problemas de relacionamentos, porque nós estamos, de alguma forma, influenciados por essa criança que não foi devidamente cuidada. Curar a criança interior pode levar a um bem-estar emocional, autoconhecimento e autenticidade. A gente fica mais autêntico. Por quê? A criança ela tem um arquétipo importante, que é o da autenticidade, da espontaneidade, da criatividade. A criança ela é. Só que nós perdemos essas características. Algumas vezes conseguimos ter essas características da espontaneidade, mas nem sempre a gente se permite a espontaneidade. Então isso faz com que a gente sofra, porque a gente fica ranzinza, a gente fica birrento. Ele fala, a criança fazendo birra, mas o adulto faz birra. Vocês sabiam que o adulto faz birra? Vocês já se pegaram fazendo birra alguma vez? A gente faz birra, é impressionante,
É que fora que é criança, né? Nós crescemos, somos adultos. Mentira. Nós somos crianças crescidas. É porque a criança, quando ela passa pelo desenvolvimento saudável, ela chega num adulto saudável. A criança, quando ela tem momentos que foram truncados nessa vida, ela vai se transformar num adulto birrento, marrento, a gente vira a cara para o outro, não conversa. Mas o mais interessante é que a criança, quando ela briga, ela não vira a cara. Daqui segundos ela está lá brincando novamente. Nós é que fazemos isso. Nós adultos. Eu vou falar que nós somos adultos, né? Adultos sem a sabedoria da criança. Por isso que lá, nos evangelhos é colocado, para que você alcance o reino dos céus, é preciso nos tornar criança. Para quê? Para justamente retomar aquilo que é mais precioso. O espontâneo, o criativo, o relacional. A gente perde isso ao longo da existência. Então vamos lá pensar um pouquinho dentro do aspecto da psicologia junguiana. A criança interior, ela representa o aspecto mais jovem e vulnerável da nossa psique. Essa criança simboliza não apenas nossas experiências infantis, mas também a essência pura e criativa que existe dentro de cada um de nós. Então não é só a criança, é um símbolo, a criança é um símbolo, mas existe algo dentro de nós que precisa ser resgatado. Como o Jung coloca aqui, essa essência, essa espontaneidade que está lá guardadinha. E nós temos muita criatividade, só que não deixamos isso lá fora. A criança interior é vista como um reservatório de inocência, alegria e criatividade. É o espaço onde reside nossa capacidade de sonhar, criar e experimentar a vida com um senso de maravilha. Nós paramos de olhar a vida com essa visão maravilhosa, essa visão do natural, essa coisa magnífica que é a vida. Nós deixamos de olhar para isso. Nós olhamos sempre as coisas ruins, nós olhamos sempre as coisas que nos machucam. Nós não olhamos uma flor, uma pessoa com outro olhar. Nós olhamos com olhar, às vezes, de preconceito, rebaixando ou nos rebaixando, porque quando nós nos comparamos com as pessoas, nós estamos nos rebaixando. Então nós não temos que nem nos rebaixar, nem rebaixar ninguém. Nós temos que estar caminhando na mesma posição, no mesmo patamar. Porque todos nós temos maravilhas dentro de nós, só que deixamos de cultuar. Principalmente quando a gente se afasta da natureza. E viver numa cidade como São Paulo, como essas grandes capitais, é se afastar da natureza. Por quê? O que nós vemos somente? Concreto, asfalto, prédios, e a gente perde esse convívio com a natureza. Quando vai para a natureza, então, o que a gente faz? As pessoas falam assim, vamos para a praia. Quando chega na praia, você leva lá um aparelho de som, bem potente, porque um tem que ser mais potente que o outro, e coloca som altos, faz uma sujeira, não cuida do próprio lixo. Mas por quê? Porque nós deixamos de cuidar daquilo que é natural em nós. Olha como tudo se reflete. Quando a gente deixa de olhar a essência criativa e maravilhosa do mundo, nós começamos a destruir o mundo. O que nós vemos aí hoje, a destruição desse mundo. Então precisamos rever um pouco, voltar a essa essência, para que a gente resgate a possibilidade de convívio com a natureza. Senão a gente não preserva, senão a gente não se relaciona, e aí a nossa vida fica empobrecida. Ela fica presa no quê? Na telinha. Nós pegamos o celular e ficamos vivendo isso diariamente, horas e horas, sem entrar em contato com aquilo que é essencial dentro de nós. Nós vamos falar das memórias
que essa criança também abriga memórias de dor, traumas e rejeições da infância. Jung acreditava que experiências não resolvidas da infância podem afetar nosso comportamento e nossas relações da vida adulta, como nós estávamos falando no começo. Então, você vê o quão é importante a gente voltar para essa criança, escutar essa criança, porque ela está lá. Ela foi, de alguma forma, abandonada por nós. Ninguém abandonou ela, nós é que abandonamos, porque a gente não queria mais ser criança. Todos nós queremos chegar aos 18 anos, não é isso? Nossa, eu quero chegar aos 18 anos, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí você chega aos 18 anos, nada. Aí passa 18, 28, 38, 48, aí a vida acaba. Aí perdemos uma existência sempre esperando lá na frente, não vivendo o que tem que ser vivido. O Jung ele trabalha um conceito chamado sombra. Sombra, na verdade, representa os aspectos reprimidos ou não aceitos de nós mesmos, incluindo traumas e emoções que não foram expressas. Mas na sombra existe tudo o que existe em nós, tanto as coisas negativas, os traumas, as emoções que não foram bem aceitas por nós, mas como também coisas que nós vivemos, que é a nossa sombra. É um aspecto, vamos dizer assim, é algo que nos envolve, que é chamado de sombra. E tudo está lá. Então, qual é a finalidade dessa sombra? Ela trazer para nós a luz, por mais que seja paradoxo, sombra, luz, mas quanto mais densa essa sombra, menos consciência nós temos da vida. Quanto mais tênue é essa sombra, a gente consegue viver o inconsciente e consciente. Isso que traz a consciência da vida. Tudo bem? É fácil entender? Qualquer coisa vocês me falam, tá? Então Jung ele diz que é necessário criar uma integração da criança interior, é necessário que confronte essa imagem da sombra. Aquilo que a gente não gosta está lá, as emoções reprimidas, tudo que foi vivenciado. Ele diz que nós precisamos integrar, ou seja, tirar da sombra, olhar para esses aspectos e integrar a nossa vida adulta. Isso envolve reconhecer e aceitar as partes de nós mesmos que foram negadas ou ignoradas. Então, tudo que foi negado e ignorado está lá. Eu preciso olhar, eu preciso trazer a luz. Porque se ela fica na sombra, essa sombra fica me atormentando através de neuroses, através de psicoses, depressão, ansiedades. As pessoas, mas eu tenho ansiedade do nada, por que eu tenho essas crises? Provavelmente é uma criança ferida, que está lá, guardadinha, que precisa ser olhada, que precisa ser respeitada. Mas a gente passa a ignorar, porque nós aprendemos a ignorar na infância. Os nossos pais, nossos tios, a sociedade nos ignoraram. Então nós passamos a ignorar também. A criança interior pode ser vista como uma ponte para essa sombra. Então ela está lá. Se eu conseguir olhar para essa criança, eu vou fazer a ponte das coisas que não foram bem trabalhadas. E ao cuidar dessa criança e atender às suas necessidades emocionais, podemos começar a trabalhar a integração de nossos aspectos sombrios, promovendo um crescimento pessoal mais completo. Então, quando eu olho para essa sombra, através do olhar da criança, eu vou integrando coisas que ficaram ao longo da minha existência. Porque tudo que a gente não gosta, nós temos uma tendência a reprimir. Então, tudo que é reprimido fica lá no inconsciente. A gente não tem contato com isso. E tudo que está no inconsciente, tem coisas que a gente consegue acessar e tem coisas que nós não vamos acessar ou nunca iremos acessar. Mas aquilo que é reprimido tem uma tendência a voltar. Porque você coloca uma quantidade de energia. Então, se nós temos 100% de energia para viver, eu começo a usar 20% para segurar alguns aspectos que eu não posso, mais outros 20%
Então eu vou ficando sem energia psíquica para viver a vida. Aí esses conteúdos que ficam lá presos, né, como se você sentasse em cima do baú, ele começa a querer levantar de vez em quando. Porque aquela força que nós colocamos, chega uma hora que não dá mais, ela não sustenta. Eu vou precisar colocar mais força. Então, o caminho não é reprimir mais, o caminho é tirar aquilo que está lá e olhar, né, sinceramente, espontaneamente, olhando a maravilha que está ali, por mais que doa, porque isso vai trazer energia para a gente poder viver a vida mais completa, mais inteira. Dentro do trabalho de yoga, ele tem um processo que chama de individuação, né, que é central na obra dele. Está intimamente ligado à ideia da criança interior, né, porque esse processo de individuação é uma condição de integrar todos os aspectos nossos que ficam reprimidos, né, que à medida que a gente integra, a gente vai ficando inteiro. Ele fala, eu sou metade, eu preciso de alguém, uma metade para formar um inteiro. Nós não precisamos de outro, né, sendo metade. Quando a gente une duas metades, aí que dá um problema. Não são metades que se unem, são pessoas inteiras que se unem. Por isso que é preciso trabalhar essa informação das questões que estão ali no inconsciente para a gente se tornar inteiros. A gente fica metade. A gente vive procurando metades. Então, assim, cadê a metade da minha laranja? Cadê a panela a tampa da minha panela? Nós não temos que pôr tampa, nós não temos que pôr metade. Eu preciso pôr alguém na minha vida que seja inteiro, que também vivenciou suas dores, que também aprendeu com as suas dores, e aí a gente caminha juntos, aprendendo juntos. Mas quando a gente põe metade, aí é que o problema começa a acontecer, porque na verdade a gente coloca expectativas. As expectativas nos geram frustrações, porque nem sempre o outro vai fazer aquilo que a gente gostaria que fizesse. Assim, quantas vezes a gente não passa os perrengues do relacionamento por causa disso? A gente cria expectativa. E aí a gente se frustra, mas fulano, não é que fulano era assim um assado, né? Ele era tão bonzinho no começo e depois mudou. Não, ele sempre foi o que a gente não enxergava. E a expectativa cegou a forma como nós vemos o outro. Lógico que, se você tem alguém com a criança ferida, ele vai ter reações que às vezes nem ele percebe que está tendo. Ele vai agir, né, de uma forma, às vezes, tempestuosa, de uma forma bruta. Então é necessário que a gente, com essa criança interior, para se tornar inteiros. E acessar essa criança interior como uma necessidade de reconhecer as nossas emoções. Elas estão lá, as emoções todas. A tendência nossa é não olhar para a emoção. Não sinta raiva, não sinta tristeza, não sinta inveja, não sinta ódio, não sinta. O tempo todo a gente ouve isso. O tempo todo a gente ouve desde criança que nós devemos sentir. E ao contrário de não devemos sentir, nós precisamos sentir. Porque tudo passa através dos sentidos primeiro. Depois que nós vamos assimilando, através do pensamento, dos sentimentos, da intuição, aí nós vamos recebendo a informação importante. Então eu preciso olhar para essas emoções e não ignorá-las. Ele diz que o arquétipo da criança, eu propus que existem esses arquétipos da infância, como a menina interior e o menino interior, que refletem não apenas as experiências pessoais, não só as pessoais, mas também as experiências humanas universais. Por isso que ele coloca arquétipo. Arquétipo é um padrão universalmente vivido. Então, os neandertais, os homens da caverna, eles tinham um determinado comportamento que se perpetua hoje. Então, nós fazemos coisas muito parecidas, muito semelhantes, um pouco modificadas.
Se nós pensarmos no conceito de cadeira, quando eu falo para vocês cadeira, o que é que vem à cabeça de vocês? Vai vir um formato, não vem? Então, é uma imagem. Essa imagem é uma imagem que está relacionada a um arquétipo. Um dia existiu uma cadeira, eles formaram uma cadeira, aí tomou aquele nome de cadeira. E aí toda vez que a gente pensa em cadeira, a gente vai ter o mesmo formato. As pessoas tentam modificar, né, fazer umas coisas mais, os designs mais modernos, mas ela sempre vai ser uma cadeira, por mais que ela seja modificada. Então é um arquétipo. Isso é uma criança, é um menino e a menina interior, é um arquétipo. Ele vai se comportar igual aqui, em Paris, na China, no Azerbaijão. A criança vai ser igual sempre. Ela vai ter os mesmos princípios, o mesmo desenvolvimento. Então, para que haja uma cura dessa criança, nessa condição de arquétipo, a gente precisa acessar essa criança interior. Os indivíduos também podem, de alguma forma, tocar as condições mais amplas da humanidade. Tudo aquilo que transforma em mim, transforma no todo. Então, é trabalhado isso dentro da constelação familiar, né? Você fala assim, você vai lá, você constela, você vai tomar consciência e isso muda na sua vida muita coisa. E a sua família muda. Se você faz uma terapia, não é só você que muda, todo o seu conjunto de volta muda. Então, à medida que a gente vai mudando os nossos comportamentos, a sociedade também vai se transformando. É tão interessante que o modelo aí de psicólogo que nós falamos que era Jesus, ele não dizia que os evangelhos eram para uma coletividade. Não era para ser coletivo, era para ser individual. É uma transformação individual de cada ser. Olha que sabedoria, né, que ele trouxe. Não adianta você querer trazer isso para um coletivo, porque não vai mudar. Agora, quando eu transformo o meu jeito de ser, eu passo o exemplo e isso faz com que as pessoas comecem a observar e comecem também a transformar. Observe para vocês perceberem no dia a dia. Aquilo que nós mudamos em nós reflete no social, no coletivo. Então essa é a visão de Jung, né? Essa criança interior, baseada na sombra e na integração dessa sombra. Agora eu vou entrar na Alice Miller, que vocês vão perceber que tem muitas coisas que são parecidas e outras que são um pouco diferentes.